paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui para estudarmos a lição de número 10, mas antes, um recado para você e já estaremos de volta. Fique conosco, em nome de Jesus. Na alegria e nos desafios. No Brasil ou na imensidão do mundo. Ele está sempre com você. Porque você é único e suas conquistas também. Sapato é Rafarilo. Amém, amados irmãos? Então vamos lá para a lição de número 10, cujo tema é a origem da diversidade cultural da humanidade. Vamos aproveitar a lição, você que está munido dela. Vamos conosco então no texto áureo, que se encontra em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vamos à verdade prática. Apesar da multiplicidade de línguas e dialetos decorrentes da confusão de Babel, o Evangelho de Cristo pode ser perfeitamente entendido em todos os idiomas e culturas. Amém? O objetivo geral da lição é mostrar como se deu a diversidade cultural da humanidade. Vamos então aos objetivos específicos. Amém? Objetivos específicos são saber a respeito da Torre de Babel, analisar como se deu a confusão de línguas e mostrar que a multiplicidade linguística e cultural depois da Torre de Babel tornou-se um fato. Aproveitando aí o ponto central como um elo para a introdução, uma ponte para a introdução, vamos lá então. O monolinguismo contribuiu para que a primeira civilização humana se tornasse uma civilização depravada e distante do Criador. Bem, como o ponto central nos anunciou, irmãos, hoje vamos fazer um resumo dessa lição e ela trata a respeito da construção da Torre de Babel. E observamos que um dos fatores que contribuiu para isso foi o monolinguismo. Todos falavam uma só língua, a terra já havia sido purificada pelo dilúvio, mas agora os descendentes de Noé começaram então a se rebelar. E esse fator favoreceu muito, já que todos falavam a mesma língua, havia um entendimento e intentaram em seus corações assim fazer uma rebelião contra o Senhor, mostrando que a altivez, a soberba estavam de certa forma dominando aquele coração. O orgulho fazia parte daquela civilização e isso nos serve de lição para os dias de hoje. Lembremos que até então a lição nos falou da criação, da queda, do dilúvio e agora esse relato bíblico da Torre de Babel nos mostrando que a família noética, após o dilúvio, começou então a ir para um caminho triste e totalmente contrário à vontade do Senhor. E o Senhor sim teve que intervir, porque senão, mais uma vez, uma civilização estaria ao extremo da sua total destruição. Como eu disse, a desobediência veio por Adão e Eva, pois percebemos a total rebeldia de Caim matando seu irmão Abel, também a violência nos dias de Lameque, antes o dilúvio e agora pós-dilúvio, podemos assim dizer, o homem mostra toda a sua soberba e arrogância diante do seu Criador. Vamos então ao primeiro tópico, que é a Torre de Babel. A Bíblia não dá
correlato do tempo, que Noé saiu da arca até esse episódio da Torre de Babel. Nós temos total noção de que os filhos de Sem e Jafé com certeza foram influenciados pelos descendentes de Cã. Apostasia tomou de conta total daquela civilização. Vamos ao primeiro subtópico, que é o monolinguismo. Naquele tempo, a humanidade então se falava só uma língua, e há várias especulações ou vertentes teológicas qual seria essa língua. Claro que muitos até sugerem que seja o hebraico, que é uma colocação totalmente não aceita, porque o hebraico vai sair de outras línguas que aparecerão até mesmo pelo patriarca Abraão, que falava o arameu, e o hebraico vai ser então uma língua clássica vindo dessas linguagens antigas, o que dá a entender também que o monolinguismo imperava. Então, não há como fazer especulação, o que há a entender é que nós sabemos que até mesmo depois do cativeiro babilônico, o próprio Jesus usou o aramaico, que também alguns sugerem seja aquela língua falada no episódio da Torre de Babel. O segundo subtópico é uma nova apostasia. Se por um lado se falava todos uma mesma língua, então, pelo raciocínio lógico, o conhecimento foi passado mais rápido. Não havia barreiras para que se houvesse entendimento entre esse povo. E assim não demorou também para que, com temor no coração, medo, eles se tornassem pessoas soberbas. Por isso, se revoltaram totalmente contra Deus. É o que está em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, eles intentaram no coração, na cidade de Babel, porque a cidade ali era Babel, uma torre, por isso que a torre leva o nome Torre de Babel, cujo nome toque os céus, O que dá para entender aqui pelo texto, principalmente o seu original, é o engrandecimento humano, a soberba. O medo que eles tinham, criaram dentro deles uma autoproteção, um engano, para que eles pensassem que podia ir além, podia desafiar a Deus. E se Deus também, como eu disse, não tivesse intervido naquela situação, com certeza aconteceria algo terrível e aquela civilização seria totalmente destruída. O terceiro subtópico é um monumento à soberba humana. Um dos fatores que contribuíram para eles se rebelarem é que acharam eles no falar a mesma língua, se comunicando entre eles, que haveria um outro dilúvio, e esqueceram totalmente da promessa de Deus. E sempre que esquecemos da promessa de Deus, há problema em nossas vidas. E baseado nisso, então, eles resolveram construir essa Torre de Babel, um lugar forte em que eles estariam protegidos e livres de qualquer ameaça de um novo dilúvio. Isso foi só um estopim para a rebelião total dessa civilização, já que a ordem de Deus era bem clara: espalhar-se sobre a terra e fecundá-la. Ou seja, totalmente contrário à vontade de Deus, é aquilo que Deus determinou para aquela civilização
desse relato bíblico. E eu, irmãos, coloquei aqui, peguei esse texto aqui, e através de pesquisa podemos avaliar aqui bons exemplos, apesar de toda a rebeldia humana, e o exemplo pior disso tudo. Lembrando que o historiador Flávio José vai confirmar a tese, essa tese vai confirmar também aqui a lição, que Flávio José viveu no século I depois de Cristo. Ele registrou que os homens realmente estavam tementes. Os descendentes de Noé estavam tementes da possibilidade de um novo dilúvio. Por isso resolveram construir uma torre forte que pudesse se abrigar. E aproveitando esse tópico dessa lição, aí eu coloquei aqui, podemos tirar bons exemplos dessa rebelião do homem contra Deus? Bem, há um exemplo bom para se aplicar. Primeiro é que havia uma liderança. Nimrod era o líder, como vemos em Gênesis 10, do versículo 8 ao 10. Um outro exemplo que nós podemos colocar aqui, havia propósito, construir uma cidade e uma torre. Gênesis 11, versículo 4. Eles não estavam fazendo uma coisa sem propósito, sem do nada. Um outro exemplo é que havia planejamento e organização. O plano se divide em tarefas que são distribuídas. Gênesis 11, versículo 3. Ou seja, tudo foi planejado e organizado, não houve ali falta de planejamento, falta de projetos, não. Um outro exemplo havia recursos humanos, materiais e criatividade, Gênesis 11, 3. Eles tinham recurso, eles tinham materiais, eles tinham como fazer, e a inteligência criativa humana ia entrar também em cena. Havia unidade, Gênesis 11, versículo 6, ou seja, um só povo, uma só língua, um só projeto. A palavra, você vai ver constantemente as palavras uma em uma se destacando nesse texto de uma maneira enfática. Havia unidade. E havia trabalho em execução, Gênesis 11, 5. Não se pode parar na fase do planejamento. Foi um projeto que começou a ser executado e foram fazendo essa execução totalmente. Se podemos tirar bom exemplo desse ato de rebeldia com Deus, está aqui. De um lado, é claro, aplicativo. Agora vamos ao mau exemplo, ou aos maus exemplos que isso nos ensina. Esse episódio nos ensina. O primeiro é que o objetivo de fixação naquela região era totalmente contrário à vontade de Deus, que Deus ordenara de povoar a terra, igual nós vemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. O plano foi, e um outro exemplo terrível, mau exemplo terrível, o plano foi feito sem consultar o Senhor. É um projeto totalmente independente de Deus. O homem criou esse projeto sem estabelecer ali a vontade divina, o plano divino, os projetos divinos para tal coisa, e foi esse o pior exemplo desse relato bíblico nos mostra da Torre de Babel. Vamos então à síntese do tópico primeiro. A soberba dos homens da primeira civilização os levaram a desejar a construir uma torre, um monumento à soberba humana. Salomão vai dizer em Provérbios 16 que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Pedro, no final da sua primeira epístola, capítulo 5, a partir do versículo 6, ele primeiro dá uma orientação aos jovens, semelhantemente aos jovens, e ele vai dizer que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas para os humildes Ele dá graça. A graça de Deus nos basta. Vamos ser humildes, tirar toda a soberba da nossa vida, amém? Vamos ao segundo tópico, que é confusão de línguas. Irmãos, aqui o primeiro tópico diz uma cidade à prova de água.
A engenharia dos descendentes de Noé é fantástica. Eles realmente eram pessoas inteligentes e criativas, disso não há dúvida. Há um avanço muito grande aqui na parte humana. Projetar uma cidade cujo epicentro seria uma torre que daria no céu, que encostaria no céu, um arranha-céu da época. Aquele lugar, além de se tornar uma fortaleza penetrável, lembraria o nome do homem, lembraria os planos dos homens concretizados, mas totalmente frustrados pela parte de Deus. É bom lembrar que a torre de Babel era um zigurate de aproximadamente, um zigurate vertical de aproximadamente 90 metros. E o que era um zigurate? Irmãos, era uma espécie de templo que primeiro foram construídos pelos assírios, depois pelos babilônicos e por vários povos daquela Mesopotâmia, parte tão antiga da Mesopotâmia. E geralmente esse zigurate, ele tinha de 3 a 6 andares, com formato de pirâmides, tendo em sua parte posterior formações de degraus, para que se pudesse subir nesses degraus. Coisa interessante. E ele tinha uma finalidade como templo, mas a finalidade era que no seu topo tivesse uma porta, uma entrada, onde se acreditava que os deuses desceria por ali e viria visitar a humanidade, vamos dizer assim, estar junto da humanidade, e também de que quem subisse ali teria um encontro com Deus quando completasse aquele topo. Isso, é claro, de uma cultura religiosa dessa civilização, que se tornou totalmente também idólatra. Mas aqui nós vemos que o nome Babel, no seu original, significa portal dos deuses. Era isso que eles queriam fazer. Uma torre cujo topo seria o portal dos deuses. É uma variante do termo hebraico que dá a entender a palavra confusão. Então, a Torre de Babel foi feita com esse propósito básico, ok? Lembrando que os primeiros zigurates têm origem feita pelos sumérios, e com certeza é atribuído a eles toda essa crença, ok? Vamos aí ao segundo subtópico, a torre que Deus não viu. Ao intento humano, a ideia humana é de que aquilo seria algo magnífico, mas não foi assim. Esse subtópico nos narra aqui em Gênesis 11:5, que olha o que acontece aqui. O Altíssimo teve que baixar a terra para vê-la. É o que o tópico nos diz. No versículo diz: então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos do homem edificavam. É claro que esse desceu aqui é uma forma aplicativa do texto, vamos dizer assim, até mesmo um hebraísmo para designar que até Deus ficou impressionado com aquilo, no sentido de que o que os homens poderiam fazer. O texto nos mostra isso. Se Deus deixasse, eles com certeza iam prosseguir essa obra. E Deus foi totalmente contrário, porque o homem faz os planos, o homem faz seus planos, mas a resposta vem de Deus, logicamente. E aquele lá era um plano para desobedecer a Deus, uma soberba humana para se vangloriarem dessa obra. O subtópico 3 diz: quando ninguém mais se entende. Por isso, nós vemos aí em Gênesis 11:7, olha o que aconteceu. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda a língua do outro. Nascia ali então na planície de Sinear o multilinguismo, ou seja, Deus interviu também nessa obra humana
confundindo-lhe as línguas. Cada um começou a falar uma língua que ninguém entendia. Aí aqui nós temos aqui a questão totalmente dos descendentes de Noé, que Sem povoou a Ásia, praticamente toda a Ásia, Cã, o norte da África, mais o Mediterrâneo da Arábia, e o próprio Jafé foi ali para as partes europeias, podemos assim dizer, na povoação da humanidade. Vemos aqui então nesse fator que eles vão ser espalhados pela terra pela desobediência, agora vão ter que fazer isso de uma maneira que estava no propósito de Deus. Interessante que o texto diz, Deus falando, desçamos. E o homem, quando vai subir a torre, fala, subamos. Ou seja, o homem querendo edificar a porta dos deuses, o portal dos deuses. E Deus aqui edificando o portal da confusão, para que o intento deles não tenha sucesso e eles venham de uma maneira que nada foge do controle da soberania de Deus, fazer o propósito e o plano de Deus. Amém? Vamos lá para a síntese do tópico 2. Com uma forma de dificultar os intentos perversos dos homens, Deus confundiu as línguas. Totalmente feita a vontade de Deus e Deus atrapalhou. Deus acabou com aquele projeto humano. Vamos então lá ao 3, que é a multiplicidade linguística e cultural e seus subtópicos. Esse episódio aí da torre com certeza criou diversas fronteiras entre os descendentes de Noé, entre aquela civilização. Quais são essas fronteiras? Linguísticas, culturais e geográficas. O primeiro subtópico diz as fronteiras linguísticas. As nações começaram a se formar e ali cada uma com o seu idioma. Surgiu então o que é nacionalidade, o padrão de nacionalidade, de país e de reino. Foi ali essa fronteira que surgiu, onde muitos hoje, o próprio final do tempo, vão tentar unificar isso, os reinos, né? Que Deus separou ali em Sinear. Mas isso é totalmente, o homem continua totalmente desobediente a Deus, até mesmo nessa fronteira linguística, ok? Temos também aí o subtópico 2, as fronteiras culturais, já que cada um passou a se tornar uma nação pelo seu falar, também veio então a forma cultural, os costumes que cada nação, cada reino, cada povo, assim depois dessas fronteiras, começou a praticar. Houve uma diversidade muito grande, como há hoje, de culturas entre vários países. E isso, a vontade de Deus trouxe como uma fronteira boa, porque cada país tem a sua riqueza cultural, seus costumes, que se nós formos estudar com afinco, veremos que tem coisas maravilhosas. Isso seja preservado, né? Isso veio conforme a vontade de Deus lá na Torre de Babel. Total a confusão de línguas que Deus providenciou ali. E por último as fronteiras geográficas, que temos aqui, cada país tem na sua localidade tem a sua divisão geográfica, né? Podemos dizer assim, as suas fronteiras, que inclui fronteiras naturais, rios, montanhas, vales, fronteiras traçadas para marcar e demarcar seu território, porque Deus sabe o que faz. Se hoje todos tivessem o mesmo pensamento, falassem a mesma língua, como foi em Babel, as coisas seriam totalmente, pareceria que não ia ter fim a maldade no coração dos homens. Amém, amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à síntese do tópico 3. A confusão das línguas contribuiu para a multiplicidade linguística e cultural da humanidade. Tudo projetado pela soberania de Deus. O homem desobedeceu, mas Deus, através da sua soberania, fez a aplicação da sua vontade. Louvado seja o Senhor por isso. Queridos amados irmãos, interessante que o episódio de Babel, nos mostra hoje, ele aponta direto para o sacrifício de Cristo no Calvário, quando
ele deu a ordem aos seus discípulos para anunciar a salvação à humanidade, ide por todo o mundo. E Babel, o episódio de Babel aponta para isso, como está em Atos capítulo 2, versículo 4, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse, ou seja, Babel apontando lá como sombra para o Novo Testamento, aplicando a essa passagem com certeza, e hoje o Evangelho é pregado em todas as línguas. O que parecia mal ali da paz de Deus, hoje vemos o que era mal para Deus, a soberba humana, e Deus, com o seu juízo, confundindo a língua, tornou hoje em bênção para todos os povos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria terminar, irmãos, existem vários hinos com o nome Torre de Babel, infantis, hinos antigos, você deve conhecer algum, mas eu achei uma letra aqui da música do Atilano Muradas, que é Torre de Babel. Olha que interessante para nós terminarmos com essa composição. Foi nos dias de Peleque, tetraneto de Noé, que na terra só havia uma linguagem, uma fé. Os homens partiram do Oriente para morar em Sinear, entre o rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia habitar. Esqueceram-se da ordem que o Senhor dera aos seus pais, sejam fecundos sobre a terra para enchê-la ainda mais. E disseram uns aos outros, edifiquemos uma torre cujo topo chegue ao céu, e não sejamos espalhados, tornando assim o nosso nome conhecido e celebrado. Então Deus ali desceu para ver a construção. Disse assim quando entendeu daquele povo a intenção. Eis que a terra é um povo só, sua linguagem é comum. E pela terra o dispersarei. Deus falou e aconteceu, e ninguém mais se entendeu. E chamou-se ali Babel, porque Deus desceu do céu e confundiu daquele povo a maneira de falar. Porque ninguém mais se entendeu, interrompeu-se a construção. Deus pela terra o espalhou, cada um foi ser nação, cumprindo a ordem que o Senhor dera a Noé e a Adão. E hoje são mais de 3.000 línguas e milhares de dialetos. Policromia da expressão, o poder de Deus manifesto. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Nessa composição, podemos ver aqui o plano de Deus contra o plano humano. A soberba dos homens versus a graça divina de agir. Temos o exemplo de 2 Crônicas, capítulo 26, do rei Uzias, que começou bem, mas a soberba entrou no seu coração e ele quis fazer um trabalho que não era seu, quis queimar incenso, quando esse trabalho competia ao sacerdote, e ali Deus o reprimiu, enchendo a sua testa de lepra por causa da sua arrogância, de uma coisa que começou boa e terminou ruim. Que essa lição nós possamos fazer a reflexão disso. Vamos orar a Deus, a oração de alguns irmãos, e tem que ser a nossa, é Deus, que nós terminamos bem e com um coração humilde, porque Deus dá graça aos humildes, sempre pronto a ouvir a vontade do Senhor. Que Deus os abençoe, um beijo no coração, uma ótima aula, faça várias aplicações, se puderem usarem mapas, esteja à vontade. Um beijo no coração, a paz do Senhor, até a próxima. Amém.